O assunto não poderia ser outro. Bom, começou o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Por que eu digo que começou? Porque ainda não houve todos os votos. Ela está sendo julgada pela primeira turma do STF. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, que é o relator, ou seja, é aquele que vai votar primeiro. Já votou. Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. São esses 5 que vão julgar a Débora, que vamos colocar a Débora aqui na imagem. Ó, perdeu Mané. Ela ousou usar um batom atômico, como diz o meu amigo Lacombe, né? Um exocé, um batom atômico, um batom explosivo. Eles dizem que o batom é uma substância explosiva. Sabe aquela substância explosiva que nós, mulheres, carregamos na bolsa? Entramos no avião com batom dentro da bolsa, um instrumento super explosivo. O batom, instrumento explosivo que a gente passa na boca. Que a gente entra no batom, a gente entra no avião com batom. E eles tiveram essa cara de pau de dizer que isso é uma grande arma, uma bomba atômica. Perdeu Mané. Enfim, deixar aí a minha solidariedade para a Débora, para os familiares da Débora, os filhinhos da Débora. Ela é mãe, salvo engano, de duas crianças, eu acho que são 2. E a Débora, ela não se rendeu. Ela não se rendeu, ela não fez acordo de delação premiada, ela não confessou nada que ela não fez. A Débora, ela se manteve firme. Está aqui a Débora, no exato momento em que ela escrevia na estátua, utilizando esse perigosíssimo instrumento, um batom. Então, aqui o TV Injustiça, né, obviamente fazendo jus ao nome do canal, né, TV Injustiça, eu aqui presto publicamente a minha solidariedade a Débora e aos seus familiares. Se Deus quiser, essa injustiça vai ser reparada algum dia. Não sabemos exatamente como é que vai ser a questão da anistia. O Congresso aparentemente já tem um número para aprovação, pelo menos na Câmara dos Deputados. Vocês sabem que a anistia ela é em relação a um fato ou a fatos, não é em relação a uma pessoa específica. Então, a anistia passando vai englobar aqueles fatos, ou seja, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pererê, parará, aquelas coisas que aconteceram no dia 8. Então, até hoje, ninguém me explicou que história é essa de Bolsonaro ficar fora da anistia, uma vez que a anistia não é um ato individualizado, assim como é a graça e o indulto coletivo, mas indulto você pode especializar num grupo de pessoas, né, específico. A graça, como recebeu o Daniel Silveira, a graça ela é individual, vai constar ali o nome da pessoa que recebe a graça. O indulto, ele é coletivo, vai para uma certa coletividade de pessoas. Né? Tanto a graça como o indulto são atos da presidência da República. Mas a anistia não. A anistia é outra coisa. Também é o perdão, mas é um perdão que não é dado pelo presidente da República. É um perdão que é dado pelo Congresso, pelo parlamento. E não vai para uma pessoa especificamente, não tem endereço certo. A anistia vai dizer quais são os fatos que serão objeto dessa anistia. Então, ninguém nunca me explicou essa história de o Bolsonaro vai ficar de fora da anistia. Mas se os fatos são esses mesmos fatos pelos quais ele também está respondendo, não tem como excluir o Bolsonaro, certo? Não tem endereço. Não existe, vou dar anistia para quem praticou esse fato aqui, menos para o Bolsonaro. Não existe isso. É para quem praticou aqueles fatos ali e pronto. Então, isso aí me parece um desconhecimento de quem está dizendo isso. O Bolsonaro vai ficar de fora. Não tem como ele ficar de fora. Ou a anistia vai
abranger todo mundo pelos mesmos fatos, ou não vai ter anistia para ninguém. Certo? Só explicando para vocês essa questão. Bom, tá aqui, né? Passei aí as duas fotos da Débora. E o fato é o seguinte, o fato é que tá todo mundo fingindo. Tá todo mundo fingindo. Fingindo normalidade, fingindo que está havendo um julgamento justo, um julgamento sério. Não tem nada de sério nesse julgamento. Nada, assim, do início ao fim. Isso é uma grande palhaçada, isso é um grande engodo. Não tem golpe nenhum. Até porque o que está em jogo aí são fatos abarcados pelo famoso crime impossível. Teve alguma jornalista aí que publicou uma matéria dizendo assim, como é que é? Cabeleireira, pena que eu não peguei esse slide. Cabeleireira condenada por golpe de Estado. Alguma coisa assim. Cabeleireira, acho que é isso. Cabeleireira condenada por golpe de Estado. Ela não percebe o ridículo dessa chamada, dessa manchete? Como que uma cabeleireira pode ser condenada por golpe de Estado? Como que uma pessoa sem armas e sem nenhuma condição de aplicar qualquer golpe vai ser condenada por golpe? No direito penal, a gente tem uma coisa chamada crime impossível. Tá lá, tá na lei. Isso aí não é invenção doutrinária. Isso não é coisa da minha cabeça, né? Coisa da cabeça de doutrinador de direito, não. Tá lá no Código Penal. Você digita lá, Código Penal, crime impossível. Vai estar lá um artigo só para o crime impossível. Tá lá, crime impossível. Quando o crime é praticado na total impossibilidade do objeto ou do meio. Você não tem meios de praticar aquilo ali. Ou o objeto é completamente inexistente. No caso aí, o meio. Ela não tinha meio, ainda que ela quisesse praticar um golpe de Estado. Ainda que essa fosse a intenção dela. Digamos que a Débora cabeleireira, a dona Iraci, a dona Jupira tivessem na cabeça, vamos dar um golpe de Estado. Ainda que elas pensassem isso, elas nunca conseguiriam, porque elas não tinham meios de fazer isso. Elas não tinham sequer armas. Não dá. Esse é o famoso crime impossível. Então tá todo mundo fingindo, porque todo mundo sabe disso. Eles sabem, eles não são muito bons em direito, não, mas eles sabem disso também. Até porque não precisa muito para conhecer o Instituto do Crime Impossível. Então, tá lá o relator Moraes, claro, né, para surpresa de 0 pessoas, votou pela condenação. E o Dino, também para surpresa de 0 pessoas, votou pela condenação. Há 14 anos. Pena de 14 anos. Por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, associação criminosa. Faltam os outros. Falta um voto dos outros. Voto do Zanin, da Carmen Lúcia e do Luiz Fux, que são da primeira turma. Eles devem apresentar esses votos até o dia 28, sexta-feira, dia 28. Aí, o Migalhas, sabe o Migalhas? Aquele portal que pretensamente, né, ele se pretende ser um portal especializado em notícias jurídicas. Comentários de notícias jurídicas. Aí o Migalhas vai lá, e o nome Migalhas, aliás, me parece bem apropriado. Migalhas, né? Eles realmente eles fazem migalha do direito, de fato. Olha isso. Abre aspas, não é pelo batom. Pena de 14 anos... A bolsonarista, olha, veja o etiquetamento. A pessoa tem. Quando ela é etiquetada como bolsonarista, colam uma etiqueta na testa dela, bolsonarista, ali leia-se o seguinte: todos vocês estão autorizados a acabar com essa pessoa. A pessoa ela recebe uma autorização, digamos assim, uma autorização implícita de destruição.
Então, as pessoas estão autorizadas a destruir essa pessoa. Ó, pena de 14 anos a bolsonarista se funda em crimes graves. O Migalhas, jogando ali a migalha de direito que eles não sabem. Ou, na verdade, fingem não saber, eles sabem, fingem não saber. Ó, críticas ao voto do Alexandre de Moraes, eles viram que a galera criticou, inclusive os esquerdistas. Teve muito esquerdista, inclusive o jornal esquerdista, criticando a pena de 14 anos, porque é evidentemente exagerada. Evidentemente exagerada. Ó, críticas ao voto de Alexandre de Moraes, sentiram, né? O famoso fala Tino, sentiu, fala Galvão, fala Tino, sentiu, né? Críticas ao voto de Moraes ignoram a série de crimes que vão além do vandalismo na estátua da Justiça. Então, o que o Migalhas está querendo dizer aqui? Que não, pessoal, não foi só uma inscrição perdeu mané na estátua. Não foi isso, pessoal. Acreditem na gente. Não foi só isso. Teve mais coisa. Ela quis dar um golpe. Nesse momento, nós temos aqui 10 mil telas sintonizadas no TV Injustiça. Só para registrar. Vamos lá. Continuando aqui no Migalhas. Não foi só pela estátua. E nem poderia ser. Um dos equívocos mais comuns nas críticas ao julgamento é ignorar o conjunto de crimes imputados à ré. Débora não está sendo processada por pichar uma estátua. Se fosse apenas por isso, a pena seria simbólica. O crime de deterioração de patrimônio tombado tem pena máxima de 3 anos e permitiria, inclusive, sanção alternativa à prisão. Ou seja, eles sabem muito bem. Mas eles estão querendo entuchar na Débora esses outros crimes que ela jamais poderia praticar. Ela pode praticar o dano, ela pode praticar a pichação, como ela de fato pichou. Tá bom, condena só pelo dano. Só que entucharam aquele rosário de crimes na moça. Ela, ó, aí o Migalhas vai lá e, né, se fazendo de muito ponderado. Olha, na realidade, ela responde por 5 crimes. Aí destila aquele rosário de crimes, né? Golpe de Estado e o cacete A4. Querendo que você acredite. Aí eles vão e concluem, aí fala lá, né? Fala que é um monte de mentira e conclui o artigo dizendo: o STF hoje se debruça sobre um julgamento que, embora envolva pessoas comuns e atos aparentemente pontuais, representa algo muito maior, o enfrentamento direto à legalidade democrática. O batom vermelho em A Justiça é só o gesto visível de uma intenção muito mais profunda e perigosa. Ou seja, o Migalhas está dizendo, aquele gesto do batom era só a representação artística, digamos assim, de uma coisa muito pior que estava por trás. Aquelas pessoas iam tomar o poder, queriam destruir a justiça, como se pudessem fazê-lo. Então, o Migalhas, sendo um portal especializado em comentar notícias jurídicas, eu gostaria muito que comentassem sobre o crime impossível. O que vocês acham desse artigo do Código Penal, que está lá, sempre esteve lá e continua. Fica aí o desafio para o portal Migalhas. Aí eles falam lá, bonito, né? A democracia, como a escultura de Michelangelo, também pode ser restaurada, mas isso não significa que deva tratar com leveza aqueles que tentaram destruí-la. Como se a pobre cabeleireira Débora pudesse destruir a democracia. Olha que gente delirante. A pena proposta a Débora, ainda em julgamento, não responde à cor do batom, mas ao conteúdo político do gesto. Não se pune a frase, mas a tentativa de rasgar com ela o pacto constitucional. Como que uma cabeleireira vai dar golpe de Estado, vai destruir a democracia, ô Migalhas? Tudo bem, condena por dano ao patrimônio, condena a pagar lá, lá o lava-jato que lavou lá
com água e sabão. Tá bom. Mas não inventem crimes que pessoas comuns jamais poderiam dar. E desarmadas. Esse negócio de grupo armado, associação criminosa armada. Alguém já descobriu qual foi a arma apreendida, além do batom? Que bola de gude? Estilingue? Não sei. Como é que é o nome? Algodão doce? Quais foram as armas? Até hoje ninguém citou uma arma sequer. É uma coisa impressionante, assim, a disfarçatez. Tem que ter muita cara de pau para sustentar isso em público. Mas eles têm. Eles têm. Porque a ideia é pegar é pegar o Bolsonaro. Para isso, eles não se constrangem em prender milhares de pessoas para tentar dar um embasamento àquilo que eles realmente estão perseguindo, aquilo que eles realmente querem e temem, que é uma futura candidatura do Bolsonaro. É, de repente, um retorno a uma elegibilidade e uma possível candidatura. É isso que eles temem. Então, quem está ignorando algo, ô migalhas, são vocês. Ao fingir, ou tentar fingir que não existe o crime impossível. Não? Então, o texto aí está muito bonito. Muito bonito. Fala Michelangelo, a estátua. Muito bonito para vocês, ô migalhas. Nota dó. Nota dó para vocês. Só para vocês terem uma ideia, a pena do homicídio qualificado começa em 12 anos. O homicídio qualificado, se você procurar lá, Código Penal, homicídio qualificado, homicídio simples, a pena começa em 6. 6 a 12, salvo engano. O homicídio simples, ou seja, se você matar uma pessoa e esse homicídio não for qualificado, e você tiver bons antecedentes, né, não for um reincidente e tudo mais, você vai pegar 6 anos. 6, se você matar alguém e você estiver nessas condições. Não tiver nenhuma causa de aumento, nenhuma qualificadora, né, agravante. Você pode pegar 6 anos se você matar alguém. O homicídio qualificado, que é aquele homicídio cruel, ou homicídio por motivo torpe, alguma coisa que qualifique esse homicídio. O homicídio qualificado, ele tem a pena de 12 a 30. Eu fiz dezenas de júris. Eu não contei quantos júris eu fiz na vida. Eu suponho aí que entre 80 e 100 júris eu devo ter feito na vida. E o juiz não é o juiz que julga no júri, né? No júri, quem julga são os jurados. São os 7 jurados que compõem o conselho de sentença. O juiz fica com a incumbência de conduzir aquele julgamento, de dar a palavra para um, dar a palavra para outro, ouvir testemunha, pererê, parará. E depois o juiz dá a sentença de acordo com o que os jurados decidiram e calcula a pena, de acordo também com o que os jurados decidiram. E eu fiz, portanto, muitas dessas contas. Né? Pegava aquilo que foi decidido pelo jurado, jogava, botava ali na calculadora, calculava a tal. Dificilmente, quando a pessoa era primária, mesmo no homicídio qualificado, né, dificilmente dava mais de 14 anos. Se a pessoa era primária e não tinha nenhuma agravante, nada, ficava em 12. 12 anos. Muito comum, pena do homicídio qualificado ficar em 12. Essa moça não matou ninguém. Ainda que quisesse dar golpe de Estado, não poderia, crime impossível. Todo mundo sabe disso. Até a mídia esquerdista não engoliu essa de 14 anos. Claro, tirando a extrema imprensa, como o Diário do Centro do Mundo, né? Vocês sabem qual era o apelido que o Olavo dava, né? Diário do Mundo. Vamos pegar aqui. Ó, Estadão. Isso não é justiça. Sabe que o Alexandre, né, tá marara, né, com o Estadão, só
Só editorial dando nele, né? O Estadão, depois de muito colaborar com o regime, resolveu entender que chegou neles, né? E começou a fazer um monte de editorial aí, criticando. Isso não é justiça. Ó, Moraes condena uma cidadã que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom, num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Muito bem, Estadão. Desmoraliza o judiciário, já está desmoralizado há muito tempo. Muito tempo. Ó. O Diário do Mundo não gostou do editorial do Estadão. Que peninha. Que peninha. Ó, o que eles publicaram? Estadão defende terrorista bolsonarista condenada, Débora. Terrorista bolsonarista. É muita disfarçatez, né? É muita cara de pau. Até a Folha de São Paulo. Até a Folha. A Falha de São Paulo. Coluna lá do Joel Pinheiro da Fonseca. Falou, olha, 17 anos, que foi o tempo de prisão que vários receberam, é pena que muito assassino não recebe. Por mais que se defenda que derrubar a democracia é pior do que matar uma pessoa, não tem cabimento atribuir esse peso todo a cada um dos invasores individualmente. Gente completamente fanatizada e sem noção da realidade. E a internet foi tomada de vídeos em homenagem a Débora. Eu não separei aqui nenhum vídeo, mas vocês devem ter visto. Até o Adrilles passou batom. O Adrilles é uma figura, né? O doutor Sebastião Coelho fez o vídeo também segurando batom. O pessoal fez vários vídeos em homenagem a Débora. Eu não fiz vídeo com batom, mas estou fazendo aqui esse TV em Justiça, dedicado a esse caso. E ela, de fato, merece essa homenagem. Ela não aceitou, né? Ela não teve acordo de não persecução penal, ela se manteve firme, não confessou o que não fez e está ali, sendo uma das mártires desse regime, né, que nós estamos submetidos até hoje, né? Já por 6 anos, né? Começou em 2019 e há 6 anos que o Brasil se encontra mergulhado nessa ditadura.